Salve, salve galera, bom dia! Estamos aqui mais uma vez pra gente conseguir fazer essa aulinha gostosa. E bora já direto ao assunto pra gente não perder muito tempo aqui, tá bom? Bom galera, vamos dar uma revisada no que a gente sabe até agora. Corpos podem estar carregados com cargas positivas ou negativas. Quando esses corpos estão próximos o suficiente, há uma interação eletrostática entre eles que a gente pode perceber através do surgimento da força eletrostática. Podemos ter também mais de dois corpos interagindo entre si. E para analisar esse sistema de forças que tem aí, nós precisamos pegar esses corpos 2 a 2 para conseguir fazer a análise. Para calcular essa força de interação entre esses corpos, utilizamos a lei de Coulomb, que está aparecendo na tela para vocês. E se tivermos duas forças agindo na mesma partícula, nós podemos usar a lei dos cossenos para conseguir calcular elas, como a gente viu na última aula. A pergunta que surge agora é: como que essas partículas conseguem interagir uma com a outra se elas estão distantes entre si? Para conseguir responder essa pergunta, fazemos uso do conceito de campo elétrico. O campo elétrico ele se assemelha muito àquela teoria da mecânica clássica, aquela antes da relatividade e tudo mais. E nela sabemos o seguinte: a Terra, por possuir massa, cria em torno de si uma coisa que chamamos de campo gravitacional. Esse campo é responsável por interagir com outros corpos que também possuam massa. Essa interação pode ser percebida através do surgimento de uma coisa que chamamos de força gravitacional, mais comumente conhecida para nós como força-peso. Essa força-peso surge exatamente da interação da massa do corpo com o campo gravitacional criado pela Terra. Dessa forma, convencionamos que a força gravitacional, que é a minha força-peso, aponta na mesma direção que o meu vetor de campo gravitacional. Vamos pensar numa coisa agora. Se colocarmos esse corpo ao redor da Terra, vamos perceber que a força gravitacional que age nele está sempre apontando para a Terra, em qualquer ponto que a gente colocar aqui. Então, através disso, sabemos que em todos os pontos ao redor da Terra, o campo gravitacional aponta para ela, aponta para o centro da Terra. Falamos então que esse campo gravitacional em volta da Terra é o que chamamos de campo de aproximação. Para entender o campo elétrico, a gente vai pensar da mesma forma. Só que aqui, ao invés de corpos com massa, vamos pensar em corpos com carga. E essas cargas podem ser positivas ou negativas. Pelo fato desses corpos possuírem carga, eles criam um campo elétrico em volta de si mesmo. Esse campo é responsável por interagir com outros corpos que também tenham carga, fazendo surgir o que a gente chama de força elétrica. Experimentalmente, sabemos que quando corpos possuem o mesmo sinal de carga, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo, essa força elétrica que surge é uma força de repulsão. Quando as cargas são opostas, a força que surge é uma força de atração. Da mesma forma que fizemos antes com o campo gravitacional, a gente vai fazer agora com o campo elétrico. Então, a força elétrica sempre aponta na mesma direção que o campo elétrico, mas a gente só pode fazer isso quando a carga que está dentro desse campo for uma carga positiva. Ou seja, quando o meu Qzinho que está aparecendo para vocês for positivo. Então, repetindo, quando o Qzinho é positivo, a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo elétrico. Por esse fato, a gente já poderia considerar que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é no sentido de afastamento, enquanto o campo elétrico gerado por uma carga negativa é no sentido de aproximação. Mas aí fica a pergunta: o que ocorre se a carga que eu for colocar dentro desse campo for uma carga negativa, ao invés de ser uma carga positiva? Se for menos Qzinho, ao invés de ser mais Qzinho? Nessa situação, ainda teremos nossa carga positiva, geradora de campo elétrico, e a nossa carga negativa, geradora de campo elétrico. Só que agora, ao invés de colocar mais Qzinho lá, nós vamos colocar menos Qzinho. E assim como antes, uma força elétrica surge devido à interação da carga negativa com o campo na qual ela está inserida. A diferença é que, quando a carga que eu estou colocando dentro do campo é negativa, a força que surge está no sentido contrário do campo elétrico na qual ela está. E dessa forma, a gente pode dizer que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é sempre no sentido de afastamento, enquanto o campo elétrico gerado por uma carga negativa é sempre no sentido de aproximação. Agora que a gente sabe como o campo elétrico se comporta, a gente tem que saber como calcular esse campo elétrico. Para fazer isso, vamos apelar de novo, por exemplo, da gravitação. Ao entrar num campo gravitacional,
um corpo com massa é sujeito a uma força gravitacional. Essa força se relaciona com o campo gravitacional através da massa e podemos calcular ela desse jeito. Força gravitacional é igual a massa vezes o campo gravitacional. Para que a gente consiga calcular o campo gravitacional, a gente precisa isolar ele. Então, dividindo ambos os lados pela massa, nós teremos que o campo gravitacional é igual a força gravitacional dividido pela massa. Então, campo é força sobre a massa. Analogamente, quando temos que uma carga Qzinho entra num campo elétrico, essa carga interage com o campo, fazendo surgir uma força elétrica. Essa força se relaciona com o campo através da carga. E a gente pode calcular da seguinte maneira: força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Assim, para que a gente consiga calcular quanto vale o nosso campo elétrico, nós precisamos isolar ele. E fazemos isso dividindo ambos os lados pelo módulo da carga. Dessa forma, temos que o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga elétrica. Aqui, a carga elétrica está em módulo porque o sinal dessa carga não muda a intensidade do campo elétrico. Como estamos falando de vetores, o sinal da minha carga muda só a direção do meu campo e não a intensidade dele. Vamos fazer um exemplo simples para tentar aplicar o que temos até aqui. Vamos supor que em determinada região haja um campo elétrico e que em um ponto desse campo elétrico eu vou colocar uma carga Qzinho, no qual o módulo dela é igual a mais 4 microcoulombs. A interação dessa carga com o campo elétrico faz com que surja uma força elétrica no valor de 2,4 newtons. A pergunta aqui é a seguinte: qual tem que ser a intensidade do campo elétrico naquele ponto onde está a carga para que essa situação seja possível? E uma segunda pergunta é: para onde está direcionado o meu vetor de campo elétrico naquele ponto onde a carga está? Para responder a primeira pergunta, precisamos lembrar da fórmula que acabamos de desenvolver. Então, campo é igual a força sobre o módulo da carga. Aqui vale lembrar também que micro é igual a 10 elevado a menos 6, porque a gente vai ter que converter aquele microcoulomb que tem ali. E agora, substituindo os valores, nós temos que o campo elétrico é igual a 2,4 dividido por módulo de mais 4 vezes 10 a menos 6. Para a gente não ter aquele trabalhão com vírgula de 2,4 dividido por alguma coisa, vamos tentar tirar essa vírgula aí, colocando uma potência de 10 ali. Então vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 1. E já aproveitamos também para tirar o módulo, ficando 4 vezes 10 elevado a menos 6. 24 por 4 dá 6, 10 a menos 1 por 10 a menos 6, sobra 10 a menos 5 embaixo. Esse 10 a menos 5 é legal que ele pode subir se a gente trocar o sinal do expoente. Então, por enquanto, vai ficar 6 vezes 10 elevado à quinta. Para achar a unidade, nós temos que prestar atenção que estamos dividindo força por carga. Força é dada em newtons, carga é dada em coulombs. Então, nosso campo elétrico vai ter a unidade de newtons por coulomb. E está aí a nossa resposta. Para que essa situação seja possível, o campo naquele ponto tem que ter intensidade de 6 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Para responder a segunda pergunta, a gente tem que lembrar que quando eu coloco uma carga positiva no campo elétrico, o meu campo vai estar apontado na mesma direção que a minha força, que nem está aparecendo para vocês agora. Uma coisa que precisamos ter em mente é que esse processo é o mais básico para a gente conseguir analisar um campo elétrico. E dessa forma ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, porque se eu quisesse calcular o campo elétrico em cada ponto que teria ali, eu teria que pegar aquela minha carga e colocar em todos os pontos que eu quero analisar. Mas há uma situação em que isso é uma coisa mais direta, que a gente não precisa ficar fazendo todo esse espaço, colocando a carga em cada um dos pontozinhos e analisando a força. Isso ocorre quando a minha carga geradora do campo elétrico é o que chamamos de pontiforme, quando as dimensões dela são desprezadas e a gente pode dizer que toda aquela carga está aglutinada em um simples ponto. É mais ou menos o que a gente pensa quando estamos falando do ser humano em relação ao tamanho da Terra. O ser humano é basicamente um pontinho, se a gente for comparar com a Terra inteira. Então essa carga pontiforme segue mais ou menos esse padrão. Quando a carga geradora do campo elétrico é pontiforme, a gente pode calcular a força elétrica através da lei de Coulomb. Se juntarmos a lei de Coulomb com a fórmula que a gente acabou de desenvolver, nós podemos criar uma nova fórmula que vai auxiliar a gente.
Juntando, ela fica desse jeito que está aparecendo para vocês. Isso é uma divisão de frações. Para resolver, nós mantemos a fração de cima e multiplicamos pelo inverso da fração de baixo. Como temos módulo de Q em cima e módulo de Q embaixo, nós podemos cortar os dois. O que sobra é um jeito de calcular o campo elétrico sem precisar colocar uma carga Q no ponto em que queremos analisar. Nesse caso, nós precisaremos só dos valores da carga geradora do campo elétrico, da distância entre essa carga e o ponto onde a gente quer analisar e da constante eletrostática do meio onde essa carga está. Uma coisa interessante de notar aqui é que, assim como na força elétrica, o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, conforme eu vou pegando pontos cada vez mais longe da minha carga geradora de campo elétrico, o meu campo nesse ponto vai caindo quadraticamente. Isso quer dizer que se eu dobrar a distância, o meu campo cai a quarta parte. Vamos para um segundo exemplo para a gente conseguir aplicar isso agora. Temos uma carga positiva Qzão pontiforme e 3 pontos no meu campo elétrico que eu quero calcular a intensidade neles. Esses meus pontos são os pontos P1, P2 e P3. As distâncias até esses pontos são de D1 igual a 6 centímetros, D2 igual a 4 centímetros e D3 igual a 2 centímetros. O que queremos saber é exatamente qual a intensidade dos campos E1, E2 e E3 que estão associados a esses pontos. Vamos admitir aqui também que a constante eletrostática do meio seja o vácuo e ela é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Para calcular E1 nós vamos fazer isso primeiro com calma. Para calcular E2 e E3 a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Então primeiro a gente escreve a fórmula que a gente acabou de desenvolver, só que com as alteraçõezinhas necessárias. E1 é igual a K0 vezes módulo de Qzão dividido por D1 ao quadrado. K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, módulo de Q é igual a mais 80 vezes 10 a menos 6 e a minha distância é 6 vezes 10 a menos 2. Notem que aqui eu já transformei de centímetro para metro, isso porque o meu K está em metro. Para simplificar um pouquinho a situação, já vamos tirar esse módulo, aplicar ele e distribuir a potência que está sendo colocada na distância. Quando tudo que está dentro do meu parênteses está sendo multiplicado, eu posso fazer a distributiva dessa minha potência para dentro do que está no parênteses. Fazemos os cálculos com as potências de 10, que vai cortar o 10 a nona com 10 a menos 6 e o 10 a menos 4, e vai sobrar 10 a sétima. 6 ao quadrado dá 36, e temos isso agora. O 9 corta com 36 e sobra 4 embaixo. 80 é dividido por 4 e dá 20. Então a minha resposta fica que o campo E1 é igual a 20 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Normalmente no vestibular esses números são bem bonitinhos para poder fazer a conta mesmo. Então se coloca eles e acaba cortando muita coisa sem precisar realmente fazer uma conta no papel. Vamos calcular E2 agora. O primeiro passo é escrever as fórmulas com algumas alterações. Ao invés de E1 e D1, vai ser E2 e D2. Substituindo os valores ficaremos assim. Aplicando o módulo e multiplicando 10 a nona com o 10 a menos 6 e distribuindo a potência na distância, teremos 9 vezes 80 vezes 10 a terceira, dividido por 4 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. 4 ao quadrado é 16 e 80 dividido por 16 dá 5. Esse 10 a menos 4 pode ir para a parte de cima se mudarmos o sinal do expoente, que a gente já tinha feito antes. Então ele vai ficar 10 a quarta. 9 vezes 5 é 45 e 10 a terceira vezes 10 a quarta é 10 a sétima. Sendo assim, o meu campo E2 é igual a 45 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Para calcular E3 vai ser um pouco mais rápido ainda, já que vocês já estão pegando a manha. A fórmula de E3 fica E3 é igual a K0 vezes módulo de Q dividido por D3 ao quadrado. Substituindo os valores ficamos desse jeito aqui. Aqui a gente aplica o módulo, multiplica o 10 a nona por 10 a menos 6 e distribui a potência na distância. 2 ao quadrado dá 4, 80 dividido por 4 igual a 20. E subimos também o 10 a menos 4, que fica 10 elevado à quarta. Assim, 9 vezes 20 dá 180. E 10 a terceira vezes 10 a quarta é igual a 10 a sétima. O resultado é que o meu campo E3 vai ser igual a 180 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Bom pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai ver como que várias cargas
gera um campo elétrico em cima de um único ponto. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra dar aquela aumentada na autoestima e impulsionar um pouco a gente, porque é difícil gravar isso aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Bons estudos e um bom dia pra vocês.